Bom dia a todos. Meu nome é Marcos Rassi, sou professor do departamento de ortopedia. Eu vou ministrar essa aula para vocês hoje, que seria os princípios e classificação das fraturas que existem no corpo. Primeiro nós precisamos definir o que é uma fratura. Fratura vem a ser uma ruptura do tecido ósseo ou a perda de continuidade desse osso. Gera-se uma fratura. Se nós observarmos esse slide, nós vamos ver aí onde a seta está nos mostrando que nós temos uma fratura da tíbia. E se eu perguntar para vocês o que fazer diante de uma fratura da tíbia, a primeira coisa que vocês têm que me responder: não posso fazer nada sem antes classificar a fratura. Então, a primeira mensagem que vocês vão ficar da aula é que nenhuma fratura do corpo pode ser tratada sem antes ela ser classificada, porque a classificação de uma fratura nos permite dar a terapêutica da mesma e o seu prognóstico. Então não podemos fazer nada sem classificar. E se nós formos buscar a resposta do que seria os princípios para se tratar qualquer fratura, nós temos esses três princípios. Nós temos que visar consolidação óssea, nós temos que buscar também a restauração da anatomia e nós temos que buscar, consequentemente, restaurar a função do membro fraturado. Então, nós não podemos apenas pensar em um osso se unir, ou seja, consolidar o osso. Porque se eu consolidar o osso apenas, que é a parte biológica que independe do médico, nós não vamos estar restaurando a anatomia e não vamos estar restaurando a função. Então, temos que pensar nesse tripé. Sem esse tripé, nós não estamos autorizados a deixar o osso consolidar de qualquer maneira. Esse osso pode estar já com a anatomia preservada e nós apenas colocarmos uma tipóia ou uma tala gessada, porque nós vamos obter a consolidação óssea, já que ela é biológica, e consequentemente restaura-se a anatomia e a função desse membro fraturado. Mas não podemos quebrar esse tripé. Então, como é que a gente classifica qualquer fratura do corpo? Então, a primeira mensagem é: temos que classificar para darmos a terapêutica e, consequentemente, o prognóstico dessa fratura em que nós estamos diante. Quanto à localização, é o primeiro tópico que nós temos que pensar. Então, nós estamos aí, ó. Nós estamos com a localização epifisária, que é o slide da esquerda, onde o osso longo ele se divide em epífise, metáfise e diáfise. Então, o slide da esquerda nos mostra em circunscrito com círculo amarelo, nos mostra uma fratura, uma fratura epifisária. O slide do meio nos mostra uma fratura metafisária, ou seja, entre a epífise do osso longo, que é o húmero, e a sua diáfise. E o slide da direita nos mostra uma fratura do fêmur de uma criança, em que ela se encontra na parte diafisária do osso longo. Por que isso é importante? Só para apenas nós decorarmos que as fraturas precisam ser classificadas quanto à localização. Então, olha o que esse slide nos mostra: que quando nós estamos diante de um osso longo, então a figura aí da esquerda nos evidencia que nós temos na epífise, nós temos
muito osso esponjoso, o que também acontece na metáfise. Todavia, quando nós nos deparamos com a diáfise, olha o que nos mostra esse slide da direita. A diáfise, nós temos muito menos osso esponjoso e muito mais osso compacto. O que isso traduz para nós, então? Que as fraturas, quando elas acontecem nas regiões metafisária e epifisária, ou seja, na periferia do osso longo, ela tende a consolidar muito mais rápido do que as fraturas quando elas acontecem no osso diafisário. Então, se você estiver no pronto-socorro e a pessoa te liga, fala, olha, vem atender aqui um paciente que ele está com uma fratura epifisária, e você resolve colocar uma tala gessada no paciente, até você, por exemplo, realizar um tratamento cirúrgico, se assim for o seu entendimento, você tem que lembrar que a fratura epifisária e metafisária, ela acontece uma consolidação muito rápida pela explicação histológica. E quanto ao traço, seria a segunda maneira de nós classificarmos as fraturas do corpo. Então, o slide da esquerda nos mostra que a fratura ela pode ser classificada no traço transverso. Olha como é que funciona o traço transverso. O traço oblíquo. Então, olha, o traço da fratura ela é oblíqua. Essa figura da esquerda, que é a fratura que aconteceu no número distal. E a fratura ela pode ser dita espiralada. Espiralada significa que ela começa superior e de uma forma de um trauma indireto, ela acaba inferior, ou seja, numa forma de um S, uma forma de um espiral. Então, a fratura do corpo, além de ser classificada quanto à sua localização, ela também tem que ser classificada quanto ao traço. Por que isso é importante? Porque a fratura transversa, ela tem uma menor área de contato se você comparar em relação ao traço oblíquo e ao traço espiralado. E quanto menor a área de contato, mais demorada essa fratura vai ser para se consolidar. Então, quanto mais área de contato, mais hematoma fraturário, mais rápido essa fratura se consolida. Então é importante, então, nós também classificarmos a fratura, além da sua localização, quanto ao seu traço. E quanto ao número de fragmentos? Veja só, a figura da esquerda nos mostra, olha, que essa fratura, tanto do rádio quanto da ulna, ela provocou apenas 2 fragmentos. Então, o fragmento distal e o fragmento proximal, como bem evidencia essa marca circular. Então, esse slide da esquerda, essa figura nos mostra que nós estamos diante de uma fratura simples, apenas 2 fragmentos. E a figura da direita nos evidencia que nós temos, na verdade, mais de 2 fragmentos. Então, esse húmero, ele se fraturou em mais de 2 fragmentos, o que nós estamos diante, então, de uma fratura dita cominutiva. Ela é muito mais extensa, com um prognóstico muito mais reservado do que uma fratura dita simples, que é essa aqui da esquerda, em detrimento a essa da direita. Então, o que nós já vimos então até agora?
que a fratura ela pode ser classificada quanto à localização em epifisária, metafisária e diafisária, em que a metafisária e a epifisária se consolidam mais rápido, quanto ao traço da fratura, que ela pode ser transversa, oblíqua ou espiralada, em que a transversa ela consolida mais lento do que as demais, e quanto ao número de fragmentos, que ela pode ser simples, quando nós estivermos diante de uma fratura apenas de 2 fragmentos, e cominutiva, onde a fratura ela se apresenta com mais de 2 fragmentos, onde o terceiro fragmento, ele é um fragmento substancial, ou seja, ele faz parte da estrutura óssea, não é aquele fragmento casquinha de ovo. Então, é um fragmento importante na reconstituição da estrutura óssea, que é o chamado fragmento em asa de borboleta. Aqui vocês podem evidenciar como é que ele parece realmente uma asa de borboleta. Então, que é o chamado butterfly fragment. Então, é a terceira maneira que você pode classificar as fraturas do corpo humano. E quanto à compleição dessa fratura, que essa fratura ela pode ser dita incompleta ou ela pode ser também completa. O que é isso? Como é que eu fico sabendo se ela é incompleta ou completa? Então a incompleta, que seria essa figura da esquerda, olha só, ela nos mostra que o osso ele não completou toda a sua circunferência. Olha só, se você acompanhar a diáfise desse rádio distal, você vai ver que ele faz apenas uma convexidade distal. É a fratura que acontece muito na criança, porque o periósteo da criança ele é muito exuberante, muito grosso, espesso, o que não acontece no adulto, que quando você já vai para o osso do adulto, você percebe que a fratura ela se completou em toda a sua circunferência. Então é importante nós termos essa noção da classificação para que nós saibamos que além da localização do traço e do número de fragmentos, nós também precisamos saber se essa fratura é uma fratura incompleta, como a figura da esquerda, só pegou um traço da cortical. Então você quer saber se teve fratura, às vezes eu não estou preparado ainda para saber se tem fratura ou não, eu acompanho a diáfise. Aí a diáfise deu uma quebrada, deu uma solução, deu uma convexidade, isso é fratura. Como que eu fico sabendo se realmente é clinicamente? Eu vou no local topográfico da onde eu estou vendo a fratura na imagem e vejo se o paciente tem dor naquela localidade. E pelo lado da direita nós temos uma fratura dita completa, ou seja, eu peguei a motosserra num caule de uma árvore e ela serrou todo o caule. Se serrou todo o caule, eu estou diante de uma fratura dita completa, que é a quarta maneira de eu poder anunciar a classificação da fratura e, consequentemente, tratar e dar o prognóstico dessa fratura que eu estou diante. A quinto tópico seria se a fratura ela é extraarticular ou se ela é intraarticular. Então, se nós formos para a figura da esquerda e nós aproximarmos a imagem, dando um zoom na imagem, você vai perceber que essa fratura ela é apenas de um traço extraarticular. Ela não tem traço dentro da articulação. O traço não adentrou a articulação desse cotovelo. Então é uma fratura extraarticular do húmero na sua parte do seu terço distal. É uma fratura extraarticular. Olha lá de novo, para vocês perceberem que essa fratura não entrou na linha articular, apenas ela é
extraarticular. E essa fratura ela tem um melhor prognóstico do que essa fratura aqui, ó, que ela é chamada fratura intraarticular. Olha só, uma fratura no maléolo medial, ou seja, na tíbia distal, entrando no talos. Olha que essa fratura, ela, onde a seta está nos mostrando, ela mostra que essa fratura adentrou a cartilagem articular do tornozelo. Então, é a fratura da figura da direita, ela tem um prognóstico muito mais reservado, pior, do que a fratura do lado esquerdo, que ela é apenas extraarticular. Essa fratura não. Essa aqui, ela é intraarticular. Então vamos dar explicação do que acontece em uma e em outra. Então, repetindo, o que nós já vimos? Que a fratura pode ser classificada quanto a localização em epifisária, metafisária e diafisária. Ela pode ser classificada quanto ao número de fragmentos em simples e cominutiva. Ela pode ser classificada quanto ao traço da fratura, em transverso, oblíquo e espiralada. Pode ser classificada em incompleta e completa, sendo que a incompleta é mais comum na criança do que no adulto, em virtude da presença de um periósteo muito espesso e a plasticidade do tecido ósseo na criança. E ela pode ser classificada também no quinto tópico entre intraarticular ou extraarticular. Por que a intraarticular ela tem um prognóstico pior do que a extraarticular? Por causa dessa figura aí. Então imagina que nessa figura nos mostra uma ilustração de uma articulação diartrodial, ou seja, uma articulação que é banhada por líquido sinovial, ela tem uma cápsula articular, que está demonstrada aí em vermelho, e os ossos que se articulam entre si, eles são envoltos por uma estrutura que ela é avascular e desnervada, ou seja, ela não tem vaso e ela não tem nervo. Então ela é nutrida pelo líquido sinovial. Então, tá aqui, ó, essa figura em azul claro. Então, quando nós estamos diante de uma fratura que ela é intraarticular, ela faz um plano de clivagem nessa cartilagem articular, essa cartilagem hialina. Se ela faz um plano de clivagem além da fratura do tecido ósseo em si, o prognóstico é mais reservado, porque eu só posso aceitar nessa fratura interarticular um desvio de até 1 milímetro. Se eu aceitar mais do que isso, essa fratura vai se consolidar de uma forma com um degrau, que a gente chama um gap ou um degrau, e vai gerar no paciente, às vezes um paciente jovem, vai gerar uma fratura desviada e, consequentemente, uma osteoartrite secundária por uma fratura que foi conduzida de forma errônea e vai trazer problemas futuros para esse paciente. Então, a fratura interarticular, em que o plano de clivagem entrou dentro da cartilagem articular, ela pode provocar uma osteoartrite secundária. Isso é importante nós informarmos para o paciente. A fratura, ela pode ser intracapsular e não ser intraarticular. Ela pode estar dentro da cápsula, mas não estar dentro da articulação. Então, para ela ser intraarticular, o traço tem que entrar dentro da cartilagem articular. Então, por essa razão e por essa explicação, é que a fratura intraarticular ela tem um prognóstico
pior e mais reservado do que a fratura extraarticular. A extraarticular aceita determinados desvios que a intraarticular não aceita. A intraarticular ela só aceita 1 a 2 milímetros no máximo de desvio. E nem sempre é fácil nós identificarmos que o desvio apenas está nessa dimensão, em poucos milímetros. Então é fundamental nós identificarmos isso. Qual é o melhor momento de se tratar uma fratura intraarticular? Na fase aguda da fratura. Você deixou, então a fratura, imagine só, ela já é intraarticular, ela já está numa região epifisária do osso longo, e se nós deixarmos passar alguns dias ou semana, essa fratura consolida rápido, porque essa região ela é nutrida, ela possui um osso esponjoso e muito vaso sanguíneo. Então se tem muito vaso sanguíneo, tem muita célula, e se tem muita célula, consolida rápido. Então essa é a explicação de nós sermos mais rápidos na ação quando estamos diante de uma fratura dita intraarticular. E o sexto tópico, para nós classificarmos as fraturas quanto ao seu desvio. Então, existem 3 maneiras de eu classificar as fraturas quanto ao seu desvio. Primeira maneira, então, se nós nos olharmos cuidadosamente a figura da esquerda, onde o pointer está mostrando e evidenciando a fratura da tíbia, essa fratura que é desviada, e ela está desviada em varo, ou seja, o eixo angular dessa fratura está afastando da linha média do corpo. Então, se nós olharmos a linha média do corpo, essa fratura está se afastando dela. Então eu vou aproximar e dar um zoom nessas 2 linhas passando pelo eixo longitudinal dos fragmentos fraturados, e nós vemos que forma-se um eixo angular em que o vértice está lateral, ou seja, o eixo está se afastando da linha média. Ao contrário da fratura da figura da direita, que é fratura em valgo, em que o eixo está se aproximando da linha média do corpo. Qual é essa linha média do corpo? É a linha que se nós passarmos uma linha longitudinal entre os 2 membros inferiores. Então, olha só, as 2 linhas em amarelo estão se cruzando, se aproximando da linha média do corpo. Então nós estamos diante de uma fratura dita em valgo. É a mesma coisa quando nós pegamos uma criança em que ela tem um geno varo, ou seja, os joelhos estão se afastando da linha média, e um geno valgo, em que os joelhos estão se aproximando da linha média do corpo. Então é a primeira maneira de se anunciar o desvio, mas é a maneira menos comum, que menos se aplica na prática. A segunda maneira seria quando nós levarmos em consideração o fragmento distal da fratura. Então aqui nós estamos diante de outra fratura da tíbia, em que do lado esquerdo eu tenho o AP e do lado direito eu tenho o perfil. O que é importante nós sabermos que, antes que eu esqueça, que nenhuma fratura do corpo pode ser tratada apenas com uma incidência radiológica. Sempre em 2 incidências radiológicas, sempre no AP e no perfil, em que o AP vai me dar uma dimensão medial e lateral. Então imagina só, aqui o AP, aqui é lateral e aqui é medial. E o perfil, em que aqui é anterior e aqui é posterior.
Então, se nós aprendermos que, nós já aprendemos agora, que quem desvia é o fragmento distal, então, esse fragmento é que desvia. Para que eu anuncie o desvio corretamente, eu tenho que saber para onde esse fragmento distal está apontando. Então eu tracei essa linha amarela. Se eu fizer o zoom na figura, eu vou verificar que no AP, então, no AP, o fragmento distal está apontando para a lateral. E no perfil, o fragmento distal está apontando para anterior, porque o tubérculo tibial lá em cima, ó, ele está para anterior. Então o fragmento distal está apontando para anterior e apontando para lateral. Então é uma fratura transversa diafisária extraarticular com desvio anterolateral. Essa é a maneira de se anunciar esse desvio da fratura nesse paciente em questão. Então, quem desvia? Fragmento distal. Não é o fragmento proximal. Não é o corpo que desvia em relação ao fragmento distal. É o fragmento distal que desvia em relação ao fragmento proximal. Então, no AP eu vejo a dimensão médio-lateral e no perfil eu vejo a dimensão antero-posterior. Nunca tratar uma fratura apenas com uma incidência radiológica. E a última maneira de nós tratarmos essa fratura seria quando nós, quanto ao vértice do ângulo. Quanto ao vértice do ângulo, como é que nós faríamos para verificar a terceira maneira? Então, eu vou aproximar a câmera para vocês verificarem que as duas linhas, uma no eixo longitudinal do fragmento proximal, então essa linha amarela, e a linha no eixo longitudinal do fragmento distal, elas estão se encontrando nesse círculo. E esse círculo denota o vértice do ângulo que essa fratura fez. Então, essa fratura no AP, ela está com desvio angular de vértice medial. Porque o vértice está apontando para o medial. E o fragmento distal está para onde? Para lateral. Então, se o fragmento distal está para lateral no AP e forma ângulo, o vértice só pode estar para medial. Não tem como estar do mesmo lado. Se o fragmento está para lateral no AP, o vértice do ângulo, se formou ângulo, ele está para medial. Se o fragmento está para medial, o vértice tem que estar para lateral. E no perfil? No perfil, se o fragmento distal está para anterior, então se o fragmento distal está para anterior, olha aqui, anterior, o vértice, eu vou aproximar e fazer o zoom para vocês verem aonde caiu o círculo das duas linhas. Então, o vértice está apontando para posterior em detrimento às linhas do eixo longitudinal dos dois ossos. Olha. Essa linha, depois a linha do fragmento distal, eles estão se encontrando aonde? Posterior. Por quê? Então é um desvio angular de vértice posterior. Então, se é posterior, o fragmento distal está apontando para anterior. Então, aqui nesse caso especificamente, que é a terceira maneira de eu anunciar o desvio, eu tenho uma fratura transversa, diafisária, completa, extraarticular, diafisária